Ô, louco. Tem um cara do Ceará aqui, tá? Só pra avisar. Boa noite, meus amigos. Vamos ganhar a eleição? É isso aí. Hoje saiu pesquisa Atlas. Vamos cravar aqui 8%. No cenário com Haddad já 9,8%, algo assim. Tiramos 7 pontos pro rachador vagabundo, tá? E começamos estranhamente a nos aproximar da tal da reta final. O que é a reta final? É o momento quando todos os brasileiros vão começar a se preocupar com o assunto que deveria pautar a vida deles, mas que eles não ligam porque estão falando de futebol, de Virgínia ou de coisas menos importantes. Então, sim, meus amigos, virá o processo eleitoral. E sim, meus amigos, a gente vai chegar com força. E por que com força? A minha meta é de bater os tais 10% até o início das eleições, nós vamos bater. Nós vamos bater já na próxima pesquisa Atlas. A minha meta de ter o Flávio destruído, sem possibilidades de vencer o Lula no segundo turno, essa a gente já bateu antes, porque ele realmente resolveu se bater, né? O homem é uma máquina de cometer erros, o homem não pode ver um escândalo de corrupção que ele abraça. Me dê, me dê! Haverá vazamentos sobre eles, já conversei com gente da imprensa, gente grande da imprensa, então teremos esses vazamentos. Queria dar um tchauzinho, ó, tem uma menina que tava com uma oncinha ali, parabéns, muito bom. Maravilhoso, obrigado, viu? Muito bom. Foi ela que pintou? Parabéns, muito bom, muito bom. Ele estava lá, né? Ele não pode ver um escândalo que ele já sai se envolvendo. Então estaremos nós sendo com a única saída para que o Brasil não caia na mão de Luiz Inácio Lula da Silva pela 4ª vez. E vamos colocar o problema. O que representa Lula vencendo as eleições brasileiras? É um inferno, e é um inferno com 4 ministros do Supremo nomeados por ele. É um inferno em que ele vai controlar o Poder Judiciário. Com o Poder Judiciário e utilizando as ações que estão na mão do Flávio Dino contra o Congresso, ele vai tomar o comando do Congresso, porque ele vai acabar com as emendas, algo que eu também vou fazer chegando à presidência da República, ou seja, eu vou copiar uma estratégia dele, eu vou usar o STF para pegar as emendas desse Congresso de bandido, tá? Mas infelizmente ele vai fazer isso não para bons objetivos, ele não vai fazer isso para iniciar uma guerra contra o crime organizado, ele vai fazer isso para apenas cooptar o Congresso para fazer o que ele já fazia no período do Petrolão. Aquilo que ele era especializado em fazer, comprar apoio, ficar tocando a agenda dele e manter o Brasil na mais pura impunidade e se sabotando economicamente. Então, o Brasil cair na mão do Lula, agora, nessas eleições, é o Brasil adotar o caminho de uma forte venezuelização. É um cenário horroroso. Aí alguém há de dizer, mas não! O capitão tem um filho. Aqui em Caxias, o pessoal gostava, né, do filho dele nas últimas eleições. O filho dele representa o projeto de poder do Centrão. Então, se a vitória do Lula representa uma tomada petista do poder, mesmo com ele muito queimado, uma eventual vitória do Flávio, que não acontecerá, porque o Flávio não tem chances, mas vamos aqui fazer o exercício de imaginação, representa o Centrão corrupto brasileiro, fazendo um grande acordo que vai manter um corpo moribundo no poder, que seria o Flávio, e os negócios sendo feitos por esses mesmos partidos corruptos. Nenhuma agenda importante vai andar, porque eles têm medo. Nenhuma briga com o STF vai andar, por exemplo, para você poder derrubar a DPF das favelas, para que o crime organizado seja destruído com o trabalho que nós queremos fazer, eles tentam imitar. Vocês sabem, eles imitam todas as nossas propostas, mas se cutucar direitinho, falar, mas o que você quer dizer com prendeu ou neutralizou? Ele não sabe. Eles não têm ideia do que é enfrentar o Comando Vermelho e o PCC, porque eles nunca leram ou estudaram nada sobre isso. Então o senhor Flávio Bolsonaro apenas vai entregar o governo para o Centrão, tanto que ele queria que Ciro Vorcaro Nogueira, fosse o seu vice. E sobra este que vos fala, ou melhor, sobra a gente na 3ª colocação nesse instante. Sobra nós. E porque eu odeio falar em primeira pessoa, porque eu nunca acho e nem devo achar que o mérito é meu. Não há mérito meu. Eu represento um exército, eu represento uma força, eu represento um movimento. E vocês me deram a oportunidade e o privilégio de estar nessa posição. Foram vocês ao redor do Brasil que resolveram ouvir e vocês escolheram que por mim, eu estava administrando tanto o MBL quanto o Partido Missão. Eu falei, ok, eu vou fazer isso da melhor maneira possível. E estamos fazendo da melhor maneira possível. Nós já estamos em 3º, e se você somar hoje as intenções de voto, tanto do Caiado quanto do Zema, não dá as intenções de voto que eu tenho. Ambos sendo governadores de 2 estados. Para ser mais direto, eu tenho mais intenções de voto na região centro-oeste, que é a região do Caiado, do que o Caiado. E por que isso está acontecendo? Porque nós somos um movimento de verdade na sociedade civil. Nós somos um movimento de decência na sociedade civil, e nós somos um movimento de ruptura com as coisas que estão acontecendo. Um amigo nosso estava agora nos Estados Unidos, conversando com grandes banqueiros americanos, e eles falaram assim, e aí, pronto pro presidente Renan? Um americano falou. Aí ele, como é que é? O pronto pro presidente Renan, porque é óbvio que vai acontecer no Brasil o que aconteceu nos outros países, certo? Ele falou, olha, o Brasil é um pouco mais difícil, porque as pessoas gostam de corruptos. Na América Latina vocês todos gostam de corruptos, é óbvio que o Renan vai ganhar. E os americanos estavam ali, de acordo com ele, muito certeiros de que esse fenômeno vai tomar o processo eleitoral. E não fôssemos nós um país viciado em futebol, esse processo estaria um tiquinho mais acelerado. Eu volto a colocar, eu não sabia, eu sabia que a Copa do Mundo ia diminuir um pouco o nosso engajamento, mas eu não sabia que ia diminuir tanto o engajamento das discussões sobre política no nosso país.
Simplesmente não há mais tema político acontecendo mais. Ninguém está discutindo. As pessoas estão discutindo por qual vai ser a escalação contra a Noruega. O que vai acontecer com o Haaland. Eu tive que voltar a falar com meus amigos noruegueses e tal, para fazer collab sobre futebol, porque ninguém quer falar de política. Tudo bem, é da vida. Mas isso vai cobrar um preço que é, nesse instante, a gente não está conseguindo ter o crescimento por conta da Copa que a gente gostaria de ter. E eu sou muito exigente comigo mesmo. Muito exigente comigo mesmo. Eu acho, pô, eu sou um bosta. Eu sou, desculpa, tinha uma menina ali, né, falando palavrão. Putz, eu sou uma desgraça. Ei, Renan, cala a boca, Renan. Renan, fica quieto. Eu fico tomando bronca, né? Tem dois grupos. Tem um grupo do MBL, um grupo interno que tem o Kim, tem a Amanda, tem Arthur, tem Guto, tem o meu irmão. E tem um grupo de campanha que tem mais pessoas. E os dois, Renan, atenção, momento terapia com o chato do Renan. Vai, Renan, tá tudo bem. Aí me mostram os dados. A pesquisa foi maravilhosa. Tirou 7 pontos pro Flávio, aumentou o conhecimento, diminuiu a rejeição, o que prova a nossa tese. Quanto mais conhecido nós formos, mais nós vamos converter e a gente vai ganhar essa bagaça. É verdade, a pesquisa foi boa demais. Todos estão estagnados, o único que cresceu fomos nós. E nessa pesquisa eles ainda botaram no cenário que eu cresci 13 candidatos. Na última tinha 7. Porque sim, estão colocando, por uma mera liberalidade em conversas político-partidárias, vários candidatos para deixar todo mundo estagnado e não deixar ninguém subir e se isolar em terceiro. Então por isso que a Aécio Neves fica falando, não, me põe na pesquisa. Cabo da Silva, me põe na pesquisa. Ou Augusto Cury, que não está fazendo campanha de nada, me põe na pesquisa. Joaquim Barbosa, que nem sei se está no Brasil, me põe na pesquisa. E aí eles inflam e todo mundo pega 0,5, outro 0,3, outro pega 1%. Mas a real é, eles estarão nas eleições? Aécio Neves não será candidato. Eu acho cada vez mais improvável que o Romeu Zema, humilhado pelo próprio partido, seja candidato. Só de tirar essa turma, a gente já teria 10% agora, nesse instante. A nossa meta estaria batida nesse instante. Então quando eu olho e falo, poxa, eu exijo demais, não só de mim mesmo, mas do nosso time, mas a gente está conseguindo. A gente está no jogo. E todo mundo, eu conversei com gente de toda a imprensa, está falando, é o jogo do Tostão contra o Milhão, é do Renan do Pneu Furado rodando pelo Maranhão, contra o Caiado que colocou o Kassab como vice, com o Lula, com os seus partidos multimilionário e corrupto, e o PL multimilionário e corrupto. São, contra nós, os 3 maiores partidos do Brasil. O PSD, que tem o maior número de prefeituras, o PT, que tem a presidência da República, e o PL, que tem o maior número de deputados. Então olha o que a história nos reserva, e eu acho isso muito foda. Putz, falei palavrão de novo, me desculpa. Que até deu um chutinho, assim, meio imperial, assim, mas não posso falar palavrão. Aqui não é palavrão. Não? Pode, não, mas é que tinha uma criança, eu fico meio mal. Eu não tinha ficado mal com a famosa vovó evangélica. Mas acho que a vovó evangélica já não tá ligando muito. A criança já é mancada. Não posso fazer isso. Então, realmente, esse o destino quis que a gente enfrentasse os 3 maiores partidos com uma grana infinita, com uma estrutura infinita. E aí eu posso olhar, né? O Kassab é o mestre, todo mundo fala, é o maior gênio político do Brasil é o Kassab. Kassab é brilhante, Kassab é genial. Eu falei, tudo bem. Se somar os 3 candidatos a presidente que ele tinha lá pelo partido dele, que ele colocou 3 governadores, 4, né? Posso botar o Leite, Ratinho, posso botar o Caiado, o Eduardo Paes, que chegou a sugerir, somos 4, não dá um Renan, para um partido que tem 7 meses de idade. Então... E sabe, isso não é pouca coisa. A mesma pesquisa de hoje, Atlas, mostrou que esse partido que tem 7 meses de idade é o 3º partido favorito dos brasileiros. Com 7 meses de idade, amigos. A gente já está em 3º, com 1/3 do PL. Veja, são anos que o PT está se construindo. E a gente já em 7 meses firmou o pé para 7% dos eleitores. Essas pessoas viram um partido chamado Missão, viram a oncinha que ela desenhou e falaram, é aqui que eu vou. Porque claramente a gente está fazendo algo que é muito certo. E claramente quando você faz algo muito certo, você não vende a tua dignidade, e você tenta se aprofundar, e você tenta falar aquilo que é verdadeiro, você traz os melhores. E é esse o ponto que eu queria agora começar o bate-papo com vocês. Precisa ser a revolução dos melhores. Isso aqui precisa ser a revolta das pessoas que têm mais caráter, que são mais inteligentes e que são mais capazes. Isso aqui precisa ser a revolta dos moços e moças, dos homens e mulheres que se negam a se curvar diante daquilo que é errado. E novamente eu preciso comentar, isto será necessariamente mais difícil. Hoje eu acabei de soltar um vídeo sobre um caso, né, cômico, porque tudo no Brasil é muito cômico. Tinha um rapaz chamado Lincoln da Voz. Ele estourou, vocês viram o vídeo dele? Ele, pô, nós trabalha, o dinheiro não fica no fim do mês. E aí você vê, minha mão tá calejada, eu gosto de trabalhar. Eu falei, nossa, esse cara representa muito o que o brasileiro tá sentindo. Esse cara tá no ponto. Gravei 2 vídeos de quase 10 milhões de views defendendo ele. Só no Instagram. Muita gente defendeu. Ele fez uma vaquinha, levantou dinheiro, ele apareceu num helicóptero com o Pablo Marçal. Eu falei, não. Adivinha? Ele é um influencer, vendedor de curso, vendedor de rifa. E aquele vídeo ele copiou de um outro cara. Palavra por palavra, tintim por tintim. Ele não é um trabalhador de rua, ele é um influencer digital. Ou seja, este é um país
realmente desgraçado. É um país realmente desgraçado, em que todo mundo está tentando passar a perna um no outro o tempo todo. Você não consegue nem comungar da revolta uma pessoa, quando você descobre a revolta, é um curso e um gatilho para depois ele te vender alguma coisa no final, com o Pablo Marçal. Aí você fala, meu Deus, cara, isso parece assim, é um eterno pesadelo. E eu sinto esse eterno pesadelo em vários momentos. Eu elejo pessoas no MBL e aí os caras querem se envolver em escândalos de corrupção, como o Sandro Filho, lá em Salvador. Faustino, que era um grande amigo, no fim do dia era só um bosta. Desculpa o palavrão de novo. É difícil. É sempre você dar 2 passos para frente e dar 1 para trás. Porque aqui no Brasil, a ideia de que você tem que ser constante no seu caráter, a ideia de que a tua palavra não tem curva, a ideia de que você vai fazer algo, se você errar, você pede desculpas pelo seu erro. Essa é uma ideia que não existe. Malandro não pede desculpas. Malandro nunca pede desculpas. Malandro está sempre preparando o próximo golpe. Malandro é o homem que ganha na namorada, ganha na esposa, e depois vai com aquele papinho leve, levando lá na conversa. Malandro é o cara que vende um produto ruim pro outro, e sabe quanto vai acabar comprando dele de novo por hábito. Nós somos uma nação, infelizmente, de malandros. E você é premiado com o quanto você seja mais e mais malandro. E eu acho que isso está na gênese de todos os nossos problemas. Nós temos que nos rebelar com o malandro. Nós temos que nos rebelar com a pessoa que promete um ganho fácil. Porque o malandro, na política, encontra o campo mais fértil de todos. Porque na política você tem acesso ao maior número de otários possível, que é a população brasileira. A população brasileira gosta de ser enganada. Eu venho falando em todas as entrevistas que não basta eu ter que ganhar a eleição. Eu vou ganhar a eleição, vou chegar lá em Brasília e eu vou pegar a composição do Congresso Nacional. E o que eu vou ver? Uma massa de, no mínimo, vou cravar o número aqui, 300 deputados federais corruptos. 300 deputados federais que terão ter os seus nomes ouvidos, lembrados, o seu número lembrado, e brasileiros dos mais diversos irão à urna apertar o número desses ladrões e vão me colocar para conviver com esses ladrões e ter que fazer acordo com esses ladrões. E depois esses mesmos brasileiros vão reclamar, mas nada acontece lá em Brasília, né? Lógico, né? Porque a política entendeu que é muito fácil tirar onda com o brasileiro. Que o brasileiro é, em grande medida, o otário que acha que é malandro. Repara uma coisa, a gente gosta aqui nesse país de tirar sarro de gringo. Rio de Janeiro, então, faz isso, né? Aparece um gringo, vai na praia, quer vender, vou vender, sei lá, uma latinha de cerveja por R$100. Aí a gente acha, né? Gringo é otário. Otário é esse cara, que é um vendedor ambulante na praia, enquanto aquele gringo que ganha uma grana boa, vive num país de primeiro mundo, perdeu uma merreca de acordo com o dinheiro dele. E às vezes pagou R$100 e pagaria novamente. A gente acha que é muito esperto, construindo uma sociedade de baixa confiança, quando na prática nós somos o povo mais otário do mundo, porque nós temos uma potencialidade gigantesca para ser uma das 5 maiores nações do mundo, mas hoje nós estamos quebrados, nos arrastando, sendo vítimas do crime organizado. Mas a gente torce pro futebol, e lá a gente tem uma ginga. É isso o Brasil. Esse é o país mais otário que tem. E como nós aceitamos ser otários porque a gente acha que é malandro, a gente aceita que as piores pessoas, que são os malandros de verdade, levem a gente na flauta. Em tudo. Quando falavam que o bolsonarismo era composto por radicais, alguém aqui acha que alguém é radical no bolsonarismo? Levanta a mão se alguém acha que tem um radical no bolsonarismo. Ninguém é radical ali. Foram os seguidores dos bolsonaristas a irem para frente do quartel. Não foi um deputado eleito. Deputado eleito com salário pronto para ganhar? Com um monte de assessor? Não, aí não. Nicolas Ferreira, olha lá, Xandão. Ué, vai para frente do quartel também, Nicolas. Olha lá à esquerda. Ninguém vai. O malandro não vai. Botou os tios, as tias pra ficar tudo lá, tomando depois couro e sendo preso, indo parar no inquérito do Alexandre de Moraes. Políticos do bolsonarismo, nenhum é radical. Porque são todos malandros, que entenderam como levar o voto dos seus pais, dos seus avós na flauta. Olha lá o comunismo, vai te pegar o comunismo, hein, ó. Denunciei, tem um comunista aqui, ó. Tá falado, vota em mim. Compra minha camisa verde e amarela. Lancei uma corneta do Brasil. Olha, só viu o vinho do Bolsonaro? Pé direito, chinelinho deles, né? Isso aqui, essa gente fala que é patriota. Como a gente permitiu que uma gente que não vale nada pegasse a alcunha de patriota? Nós, quando derrubamos o PT, fizemos sacrifícios reais. Quando marchamos até Brasília, a gente marchou 1.100 quilômetros. Não para fazer showzinho, para fazer rede de cortes, mas para derrubar uma presidente, derrubamos. Depois, acampamos naquele mesmo Congresso Nacional. Depois, negociamos com os políticos, não tivemos medo nem vergonha de negociar, porque o nosso foco era fazer história fazendo o que era certo. Só que o povo brasileiro decidiu se iludir com malandro. O povo brasileiro viu um malandro, eu sou patriota, lindo, que olhos verdes cativantes. E se apaixonaram, como sempre se apaixonam. Vamos se apaixonar uma parte pela Michelle. Michelle. Difícil. Falam da Janja, mas ela fazia as mesmas coisas viajando pelo mundo com o maquiador dela. Ia no enterro lá da rainha da Inglaterra que morreu, tinha que levar o maquiador, sessões de foto em hotéis caríssimos.
Mas você vai xingar a Janja porque a Janja faz a mesma coisa de esquerda. Se você faz a mesma coisa de direita, não xinga. Mesma coisa o escândalo do Banco Master. Eu adoro lembrar que o site aqui do Rio Grande do Sul, Brasil Paralelo, fez um grande documentário sobre o Banco Master, contando todo o envolvimento que a esquerda escondeu de vocês sobre o Banco Master. Ok, e toda a parte que envolve a direita. Não vai falar? Eu gosto muito também que os de esquerda e o ICL fizeram a mesma coisa. Então reparem, não é porque sobre enfrentarmos os nossos adversários radicais do bolsonarismo. Radicais somos nós. Nós somos os radicais. E nós não somos radicais ideológicos. Nós somos radicais na nossa firmeza de caráter. Nós somos radicais na nossa capacidade de jamais vergar diante do fácil. E nós somos radicais em aceitar o óbvio e o certo. E nunca sucumbir ao incerto. Isto é o nosso radicalismo, um radicalismo de caráter. Isso nos manteve vivo até aqui. E nós estamos conseguindo reunir pessoas do Brasil inteiro sob essa mesma bandeira. Tem esse rapaz aqui que veio do Ceará cobrir a gente. Quando eu estive no Ceará, eu encontrei, assim como eu encontrei aqui, pessoas com essa mesma verve, com essa mesma energia. Falando, eu trabalho aqui, eu não sou um cara do Bolsa Família, eu quero destruir facção aqui no Ceará. Nos ajude, Renan. E eu me senti cearense com eles naquele momento, assim como me sinto gaúcho com vocês nesse momento. Porque os melhores existem em todos os lugares, e como eu já repeti, isso aqui é a revolução dos melhores. Os melhores que precisam assumir os postos de poder nesse país. Porque onde há poder no Brasil, há alguém pior do que vocês. Me deem uma área... eu mostro. Judiciário, voltando agora para permitir penduricalhos no momento que o Brasil está absolutamente quebrado. Legislativo, absolutamente corrompido, com os números de emenda assustadores que nós temos, escândalos de corrupção espalhados por todos os partidos. Executivo perdido, sem planejamento, tomado por corruptos. Nada, absolutamente nada, do topo daquilo que a gente chama de Brasil, presta. Mercado financeiro, atochar o Banco Master em todos os seus clientes. Tem muita gente que me fala, Renan, eu gosto muito da XP Investimentos. Eu sei o que a XP fez nos últimos 3 anos. A XP enfiou o Banco Master em todos os clientes e paga uma boa assessoria de imprensa para ninguém falar isso. Inclusive, se eu não ter falado disso agora, eu vou tomar uma notificação extrajudicial da XP. Porque eles são muito rápidos em fazer isso. Mas venderam ou não venderam? Meteram o Banco Master atrás de vocês ou não meteram? Meteram. Talvez alguém que tem um XP deve ter recebido uma ligação, uma dica de um consultor. Olha, tá pagando bem esse Master. Então falo de mercado financeiro, falo de parte da imprensa que foi comprada. Isto é, lembra a revista Isto É? Eu estava checando agora, só para vocês entenderem como é o jogo. Eu estava checando, né, que alguém viu a conversa que vazou do senhor Daniel Vorcaro e com um aliado dele sobre tentar comprar a Malu Gaspar, a jornalista? Quem ouviu essa história, levanta a mão. Poucas pessoas. Isso é bem sintomático de que ninguém está falando de política. Malu Gaspar foi a pessoa que mais investigou no jornalismo brasileiro o caso do Master. Ela foi perseguida pela esquerda, foi perseguida por parte do jornalismo brasileiro, cancelada, e ela continuou. Pegaram o celular do Vorcaro e acharam conversas dela. Descobriram, falaram assim, vamos destruir a reputação dela, vamos pegar todos os empréstimos bancários que a gente tem como achar, vamos descobrir o carro que ela tem, a casa que ela mora, deve ter algum esquema, deve ter algum amante. E aí na conversa do Vorcaro com o rapaz, eles não vão achando absolutamente nada, eles vão desistir. Eles tinham onda. Coitada, essa aí tem um Up, que é o carro dela. Coitada, vixe, ela ganha acho que coisa de 20 e poucos mil reais por mês. Isso é uma idiota. E aí eles vão para assim, que tal a gente comprar ela? Vamos dar uma vaga na Isto É e a gente dá um adiantamento de 1,5 milhão de reais para ela se mudar para Isto É e ganhar um salário de coisa de 100 a 150 mil reais por mês. Eles estavam comprando a consciência da Malu Gaspar. Ela não aceitou. Veja, eu não acho que a Malu Gaspar um dia vai falar bem de nós publicamente. E eu nem espero isso dela. A Malu Gaspar só provou que era uma mulher que o Brasil tinha que se inspirar. Porque é tipo de mulher como a Malu Gaspar que as mulheres brasileiras tinham que olhar. E não pilantras e... Posso falar palavras feias? Tipo que as Virgínias e Deolanes, que são as mulheres que fazem cabeça da juventude. Não haverá uma mulher chorando na frente da casa da Malu Gaspar que foi alvo dessa perseguição. Mas havia na frente da Deolane quando ela foi presa por envolvimento com o PCC e o Comando Vermelho. Porque esse é o Brasil que a gente vive. Pois bem, eu me toquei, Isto É? A Isto É, então, é que tava, era do Vorcaro, a Vorcaro assumiu, olha, é porque é nossa Isto É. Aí eu fui pegar, porque eu fui o primeiro na política a começar a gravar vários vídeos do caso. Outubro e novembro, os maiores vídeos que estavam divulgando o caso do Banco Master antes de ser o hit, era eu que estava fazendo. Aí eu vi aquelas matérias, MBL, relações com Refit, falei, deixa eu ver que site estava falando isso. Isto É. Falei, tá, o jogo é pesado. Eu recebi ligações no final do ano passado, de uma espécie de uma assessora de imprensa do Fabiano Zettel, dando a entender que eu poderia perder meus direitos políticos, porque eu estava fazendo campanha antecipada, e que ele queria me ajudar, queria conversar, porque eu estava exagerando sobre minhas declarações a respeito da Lagoinha e dele. Eu não fico fazendo esses showzinhos, tipo, tentaram acabar comigo. Porque não tentaram, eles só fizeram uma proposta ruim e eu falei, não, tchau. Mas isso nos ajuda a entender o quão bizarro está o nosso país hoje, e o quão grande vai precisar ser o nosso esforço.
Nós temos, hoje acho que é dia 1º de julho, é isso? Nós temos daqui até o dia 10 de agosto para ultrapassar os 10%. E nós temos daqui até o dia 10 de agosto para começar a ganhar a eleição e tomar o poder do nosso país. Nós precisamos fazer isso agora, não só porque eu terei condição com o nosso grupo político de colocar 4 ministros do STF, e junto com o Mendonça e um cara como o Fux, estabelecer a maioria no STF. Já para pensar nisso? Que a gente pode já no primeiro mandato ter maioria no STF, e aí usar essa maioria para corrigir o próprio STF, para colocar o STF dentro da caixinha dele, na boa, sem briga, sem falar, minha caneta é pesada. Minha caneta não é pesada. Também não será BIC. Será apenas uma caneta que estiver à disposição, que eu não gosto muito de canetas. Nós vamos fazer isso. Já parou para pensar que pode ser também que nós chegaremos ao poder no começo desse ano, de 2027, e vamos ter a honra que o destino nos pôs para destruir tanto o PCC quanto o Comando Vermelho. Ou mesmo nas facções, vocês têm facções sortidas, adorei os nomes das facções gaúchas. Bala na Cara, tem o V7, tem os Manos, e a minha favorita, os anti-bala na cara. Que eles são tão ruins, é tipo o ex-MBL, né? A função dele é ser um anti-bala na cara. Pô, vocês não têm nenhuma personalidade. Tá, né? E eles também serão enquadrados no direito penal do inimigo, e vocês estarão livres dos manos, dos bala na cara ou coisas do tipo. Nós teremos a honra, se nós conseguirmos trabalhar nesses próximos 40 dias, de assumir o Brasil e fazer esse elemento e esse fato histórico. Nós teremos a honra de fazer as reformas sérias que vão resolver a economia brasileira, que é a PEC que foi protocolada pelo Kim Kataguiri. Eu me lembro, quando o Kim protocola essa PEC, ele fala, Renan, você não tem ideia da PEC toda que eu estou protocolando. E ele fez uma coletiva de imprensa gigantesca. E eu estava fazendo uma live, e eu não tinha dado bola, eu falei, o Kim liga pra cada coisa besta, né? É igual uns negócios de videogame dele, ele me convidou agora pra uma feira de anime e tal. Deve ter alguma razão no que ele tá fazendo. E eu pensei a mesma coisa na época. Aí eu fui ler a tal da PEC que o Kim estava tão empolgado. Era basicamente uma PEC que salvava, né, que na área da despesa economizava 3,3 trilhões em 10 anos. Ou seja, a PEC que resolve a questão fiscal. E o Kim, quando protocolou essa PEC, não tinha ideia que a gente estaria com o partido pronto, nem que a gente iria disputar a eleição, e nem que nesse instante a gente tem chance de disputar para ganhar a eleição. Mas é essa PEC que o Kim protocolou, que será o primeiro projeto que nós vamos passar ainda na transição para resolver a questão econômica do Brasil, para que eu possa ficar tranquilo com a questão dos juros, tranquilo com a questão da arrecadação, tranquilo com não deixar os brasileiros quebrarem, para que eu possa pegar uns helicópteros do Exército, para que eu possa falar com a FAB, para que eu possa no dia 5 de janeiro embarcar primeiro para o Ceará, depois para o Rio de Janeiro, para começar a eliminar um a um os membros dessas facções. Vamos falar em bom português, para que a gente possa purificar com o sangue dos malditos bandidos que mataram tanta gente brasileira o chão do nosso país. E é com essa palavra que eu vou fazer. Olha. O sangue deles será o tapete vermelho que o Brasil vai cruzar rumo a um futuro bom. Esse será o tapete vermelho. E eu falo isso com muito amor no coração. Não há nenhum ódio aqui. Há apenas uma constatação de que... Gostou deste conteúdo? Então deixe seu like, inscreva-se no canal e ajude o Partido Missão a levar essas ideias para cada vez mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo.